Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meus queridos, existem 400 referências à paz na Bíblia. As Escrituras começam com paz no jardim do Éden e terminam com paz na eternidade. O pecado interrompeu a paz no jardim do Éden, mas na cruz Cristo se tornou a nossa paz. E um dia Ele virá para estabelecer o seu reino de paz para todo sempre. Neste lapso entre o Éden e a eternidade, nós vivemos um mundo carente de paz, absolutamente necessitado da paz. Eu creio que esta bem-aventurança ela é absolutamente pertinente e necessária para os dias de hoje. Talvez seja a mensagem mais urgente que este mundo precisa ouvir. Eu queria então, em primeiro lugar, olhar para esse texto e ver a necessidade da paz. A necessidade da paz se estabelece porque o homem é um ser em conflito. O homem está em guerra contra Deus. Ele é inimigo de Deus. Ele virou as costas para Deus. Tornou-se filho da ira. Ele não quer ouvir Deus. Ele não se deleita em Deus. Mas o homem também está em guerra consigo mesmo. O ser humano é um ser em conflito. Parece que existe uma esquizofrenia existencial dentro do homem. O homem é um ser em tensão, em conflito. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o homem é um ser em conflito e em guerra contra o próximo. Nós não conseguimos conviver com o próximo. Algo estranho, extremamente estranho, é que nem na natureza dos seres irracionais há tanta beligerância, há tanto perigo para os seus pares do que na raça humana, ao ponto de nós considerarmos o próximo como a nossa maior ameaça. Não é este o sentimento que nós vivemos na nossa cidade? Não é esse o resultado que lemos na Gazeta de segunda-feira passada, quando aponta para uma cidade vizinha nossa, município da Serra, como a cidade mais violenta do país? Não é este o sentimento que nós temos de temor de sair de casa? De insegurança quando os nossos filhos saem até retornarem para casa? Não é esse o sentimento que temos de medo, de insegurança? E o nosso temor é do nosso próprio semelhante? Mas o homem está em guerra contra a própria natureza. A paz que saudamos hoje começa a desmoronar amanhã. Não temos paz política, não temos paz econômica, não temos paz social, não temos paz familiar. Parece que a paz que nós construímos-la sobre a guerra. Alguém escrevendo sobre a realidade americana disse que em Washington tem inúmeros monumentos à paz. Depois de cada guerra, constrói-se um monumento à paz. A paz é meramente aquele breve momento glorioso na história em que todos param para recarregar as armas. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou preocupado em desenvolver uma agência para a paz mundial e em 1945 criou-se as nações, ou surgiram as Nações Unidas com o lema libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. Mas desde então, não tem existido um dia sequer de paz na terra, nenhum. O homem está em conflito com o seu próximo. Nós estamos vendo a guerra na família. E os índices nos apontam que hoje a família, o lar, é o quarto lugar mais perigoso para a sobrevivência do ser humano. Aquele lugar que deveria ser o refúgio, o quartel de segurança, de proteção, de unidade, de harmonia, de refrigério, de paz, tornou-se arena de disputas, de brigas, de contendas, de discussões, de desavenças, de malquerenças. O homem não tem paz consigo mesmo e por isso o mundo ao seu redor está se tornando um caos. O século XX começa de uma forma muito interessante, vocês se lembram disso? Porque nós viramos o século XIX para o século XX no apogeu do otimismo humanista. O homem estava encantado com as suas conquistas, com seus avanços. E então os grandes pensadores vaticinavam que o homem iria construir um paraíso na terra.
pelas suas próprias mãos. Mas veio a Primeira Guerra Mundial e 30 milhões de pessoas foram mortas. Parecia que o homem estava absolutamente alertado sobre o perigo de uma guerra. Mas logo depois vem a Segunda Guerra Mundial e 60 milhões de pessoas perecem. Nesse mesmo tempo levanta-se o comunismo e abocanha 1/3 da população mundial, levando ao martírio a maioria dos cristãos em todos os tempos da história da humanidade. Parecia que nós teríamos um tempo de paz depois disso, mas nós estamos assistindo às guerras étnicas, às guerras tribais, às guerras religiosas. O mundo tornou-se um barril de pólvora. Precisamos desta palavra do Senhor Jesus. Bem-aventurados os pacificadores. Fato digno de nota, irmãos, que todas as coisas que Deus criou com uma finalidade bem específica. Deus criou o sol para brilhar e o sol brilha. Deus criou a chuva para regar a terra e a chuva rega a terra. Deus criou a semente para germinar e para produzir segundo a sua espécie e assim ela faz. Deus criou as aves dos céus para voarem e cantarem e celebrarem o nome de Deus. E elas sem preocupação não semeiam, não fiam e glorificam a Deus. Deus criou o homem para glorificar a Deus, para amar o seu próximo. E o homem não conhece a Deus, não glorifica a Deus e transforma o seu próximo num alvo de destruição. Estranho. O Senhor Jesus Cristo chegou a dizer que nem o reino de Satanás é dividido. Já pararam para pensar nisso? O reino de Satanás não luta contra ele mesmo. Jesus Cristo disse que uma casa dividida não prevalece, de tal maneira que os demônios, sendo seres cheios de ódio, não guerreiam entre eles, não se destroem, não declaram guerra um contra os outros, sendo nós filhos da luz, sendo nós portadores da luz, sendo nós embaixadores da paz, sendo nós os pacificadores, declararíamos guerra um contra os outros? Entraríamos na contramão dos projetos e propósitos de Deus? Não seria isso uma consumada incoerência? Irmãos, certamente, sem paz, o ser humano é um ser em conflito. Sem paz, uma família se desintegra. Sem paz, uma igreja perde a comunhão e fica estagnada. Sem paz, as denominações se engalfinham em batalhas intérminas. Sem paz, uma cidade torna-se arena de medo. Sem paz, uma nação mergulha nas trevas. Sem paz, o mundo vive a síndrome do pânico. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Mas vamos entender então o que é paz. Primeiro, vamos compreender o que não é paz. O que não é paz. Primeiro, Jesus não está falando aqui, bem-aventurados os pacificadores, pensando naquilo que chamaríamos de paz de cemitério. Não é essa paz. Sabe o que é paz de cemitério? Paz de cemitério é a ausência de conflito. Você já viu contendas em cemitério? Às vezes duas pessoas que viveram a vida inteira contendendo, podem estar sepultadas lado a lado. Elas estão em perfeita harmonia. Não há contenda. Não há briga em cemitério. Não há inveja em cemitério. Não há ciúmes em cemitério. Não há disputas em cemitério. Não há vaidades em cemitério. O que o Senhor Jesus está falando não é esta paz de cemitério, ou seja, não é a ausência de conflito. A paz é muito mais do que a ausência de conflito. A paz, ela é a criação da justiça. Não é correto o entendimento de que uma pessoa pacificadora é aquela que nunca entra num conflito. Não é este tipo de paz que Jesus está falando. Jesus nunca evitou um conflito quando necessário. Ele foi morto por isso, porque ele confrontou o pecado na vida dos fariseus, na vida dos saduceus, na vida de Herodes. Onde estava o mal, Jesus teve coragem de confrontá-lo. Não é paz a qualquer preço. Segundo lugar, paz aqui não é trégua. Há uma grande diferença entre trégua e paz. Uma trégua quer dizer que você apenas deixa de atirar por um tempo. Isso é trégua. Trégua é um cessar-fogo estratégico. Trégua é um recuo para recarregar as armas. Mas paz não é isso. Paz é quando a verdade é conhecida, o problema é resolvido e as partes se abraçam, reconciliadas. Terceiro lugar, paz não é ausência de confronto específico e direto. Não é apaziguamento.
O que é apaziguamento? É aquela paz que tenta manter as partes unidas de maneira rasa e superficial. É como que você sepultar o problema vivo. É como que pôr panos quentes. É como que botar tudo debaixo do tapete. É uma paz barata. Talvez nós pudéssemos evocar aqui Dietrich Bonhoeffer, aquele grande pastor alemão que foi martirizado pelo nazismo alemão no final da Segunda Guerra Mundial. Foi ele quem criou o termo graça barata. Quando as pessoas pregam uma graça que não passa pelo arrependimento, pela mudança de vida, pela transformação. Poderíamos usar esta expressão de Dietrich Bonhoeffer falando também de uma paz barata. O que é uma paz barata? É aquela paz que o apóstolo Paulo diz, que muitos vão dizer paz, paz, onde não há paz. Esta não é a paz do profeta de Deus, esta é a paz do falso profeta. É quando você diz que há paz, mas não há paz. É uma paz apenas aparente. É uma paz apenas de verniz. É uma paz apenas de rótulo. Mas quando você desce um pouquinho abaixo da epiderme, quando você entra no âmago da questão, o problema está lá, não foi resolvido, não foi solucionado. Meus irmãos, muitas vezes, nas tensões do casamento, nas tensões da família, nas tensões da igreja local, nas tensões dos problemas sociais, nós temos a tendência de maquiar o problema e não resolvê-lo. Isso é paz barata. Isso é apenas um cessar-fogo, uma guerra fria. Um tempo para recarregar as armas. Não é disso que Jesus está falando. Quarto lugar, esta paz não é o sacrifício da verdade. Vocês já pararam para perceber que hoje está na moda você falar na unidade, sobretudo os cristãos? É bonito falar isso. É deselegante. Parece que é anti-humano. Parece que é anticristão. Parece que você está na contramão de tudo aquilo que o mundo entende por cristianismo, quando você dá uma palavra na contramão da unidade geral, absoluta e restrita da cristandade. Mas, meus irmãos, não há paz nem unidade fora da verdade. Não há. É por isso que o ecumenismo é uma grande falácia, é uma grande mentira, é um grande engodo. Você não pode unir-se em paz plena, absoluta, quando não há uma sintonia costurada pela paz, pela verdade. A palavra de Deus está nos mostrando que nós não podemos buscar a união sem pureza doutrinária e sem pureza de conduta. A Bíblia diz assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há paz sem santificação. Não há paz sem pureza. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que não podemos ser cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Deus condenou a aliança do rei Josias com o rei Acabe, porque o rei Acabe era um rei pagão, ímpio, idólatra. E Josias dizia ser um homem temente a Deus, que servia a Deus, e Deus reprovou aquela aliança de Josias com Acabe. A Bíblia diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Queridos irmãos, eu queria que nós agora parássemos para pensar num outro aspecto. Quais seriam os impedimentos a esta paz? Bem-aventurados os pacificadores. Que impedimentos nós poderíamos encontrar para esta paz estabelecida? Primeiro, uma coisa que prejudica o estabelecimento da paz é a semeadura da contenda. Não tem nada mais grave que isso, irmãos. Não tem nada mais nocivo, danoso, letal do que a semeadura de contendas. A palavra de Deus em Levíticos 19:16 diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. O que é isso? É exatamente o pecado que Provérbios 6:19 diz que mais a alma de Deus abomina, aquele que espalha contenda entre os irmãos. Veja bem que se a Bíblia diz que bendito, abençoado, bem-aventurado é aquele que é pacificador,
Por outro lado, então, aquele que semeia contendas é maldito, está debaixo da maldição divina. Alguém já chamou o que? O mexeriqueiro, o que espalha contendas, é o correio oficial do diabo que transporta as cartas do diabo, disse Thomas Watson, um piedoso puritano do século XVII. O espalhador de contendas é aquele que sopra as brasas da contenda, que acende o fogaréu da contenda. E o diabo foi o primeiro a quebrar a paz, separando o homem de Deus. Por isso, meu amado irmão, em nome de Jesus, se você quer ser um pacificador, não seja correio a transportar as cartas do diabo. Se alguém lhe trouxer uma palavra de intriga, que vai levar uma contenda contra alguém, não se dê ao capricho de ser transportador de mensagem tão ignominiosa. Interrompa este fluxo da contenda ali mesmo. Não entre nesse jogo. Não faça parte desta orquestração. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Vejamos, em terceiro lugar, irmãos, a bênção de sermos pacificadores. A bênção de sermos pacificadores. A Bíblia diz que nós fomos chamados à paz e somos portadores da paz. Deus nunca chamou nem você nem a mim para divisão ou para contendas. Ele nos chamou para a paz. Nós temos paz com Deus, nós temos a paz de Deus, nós somos embaixadores da paz, nós devemos levar a paz. Jesus disse para os seus discípulos, quando vocês forem e entrarem numa casa, vocês devem dizer, paz seja nesta casa. Que coisa boa! É quando você chega numa casa, você chega numa família para levar paz, para levar bênção, para levar palavra boa, para não ser correio de notícias más. Paz seja nesta casa. Quando Tiago e João pediram tolamente para Jesus, na cidade de Samaria, para descer fogo do céu, para queimar os samaritanos, Jesus Cristo repreendeu-os, dizendo, vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas veio para salvá-las. A palavra de Deus diz que quando nós somos pacificadores, os nossos filhos vão ser reparadores de brecha. Que coisa boa! Quando os nossos filhos podem ser aqueles que vão pacificar os ânimos, vão ajuntar, vão unir, vão construir pontes em vez de cavar abismos. A Bíblia diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Nós somos portadores da paz. Segundo lugar, queridos, é honroso ser um pacificador. A Bíblia diz que é honroso para o homem o desviar-se de contendas. É honroso por fim numa contenda. É honroso não entrar numa contenda. É honroso pôr um ponto final nas tensões e conflitos intrapessoais e interpessoais. Salomão disse que, como o abrir de uma represa, assim é o começo de uma contenda. Você já viu o que é o abrir de uma represa? Às vezes, é um furo no concreto imperceptível. Às vezes, não se nota o perigo. É pequeno, é miúdo. Mas se não se tapar esta brecha, pode acontecer uma catástrofe. Pode acontecer um rompimento abrupto. Pode acontecer uma inundação que vai levar prejuízo, desastre e morte. Assim, diz Salomão, é o começo de uma contenda. Um problema pequeno, facilmente administrável, pode tomar proporções gigantescas, inadministráveis, com consequências danosas e gravíssimas. Por isso Jesus disse, bem-aventurado os pacificadores. Mais do que isso, pacificador, ele se poupa a si mesmo de tormento. A Bíblia diz que o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere.
Quando nós entramos em contendas, quando nós geramos contendas, quando nós não nos desviamos de contendas, quando nós não tapamos esta brecha que pode gerar um acidente grave, queridos irmãos, nós estamos gerando problemas para nós mesmos, nós estamos nos tornando carrascos de nós mesmos, nós nos tornamos algozes de nós mesmos, nós estamos afligindo a nossa própria alma. Por outro lado, a Bíblia diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo, é como o orvalho. Traz alívio, traz cura, traz refrigério. Mais do que isso, queridos, quando você se torna um pacificador, você reflete na sua vida o próprio caráter de Deus, que é o Deus da paz. A Bíblia diz que o Deus Pai é o Deus da paz. Quando você se transforma num pacificador, você está tendo o caráter do Deus Pai na sua vida. Você se transforma num embaixador de Deus Pai, e você é embaixador de Deus Pai. Quando a Bíblia diz, nós somos embaixadores de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. Mas quando você se torna um embaixador da paz, irmão, você se torna um imitador de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Quando ele entrou no mundo, uma música foi cantada sobre paz. Paz na terra, entre os homens, a quem ele quer bem. Quando ele viveu no mundo, ele deixou o seu legado da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas a Bíblia diz que mais do que isso, Cristo orou pela paz. Ele orou para que a sua igreja, seus discípulos fossem um. Como ele e o Pai são um. Nunca houve desavença, contenda, ciúme e inveja entre o Pai e o Filho. Sempre em harmonia, sempre em união, sempre em amor, sempre afinados, sempre caminhando na mesma direção, com o mesmo propósito, com os mesmos objetivos. Este é o projeto de Deus para os seus filhos, que eles sejam um, como ele e o Pai são um. Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz. E o Espírito Santo também é o Deus da paz, é o Espírito da paz, ele é o Consolador. Daí, quando nós praticamos esta bênção de sermos pacificadores, nós estamos imitando o próprio Deus. Mas, querido irmão, de que maneira que nós podemos ser pacificadores? Vamos pensar nisso. Primeiro, você e eu podemos ser pacificadores quando nós anunciamos o Evangelho da paz. Toda vez que você leva o Evangelho de Cristo para uma pessoa, essa pessoa está em conflito com Deus, consigo, com o próximo, e esta pessoa se reconcilia com Deus, você está sendo um dos maiores instrumentos da paz neste universo. Não tem nenhuma embaixada mais poderosa da paz do que a embaixada da evangelização. Eu já lhes disse algumas vezes sobre aquela famosa história da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão bombardeou Pearl Harbor, provocando morte de centenas e centenas de pessoas. Quem comandava aquele bombardeio era Mitsu Fuchida, provocando uma revolta, uma reação violenta e sangrenta americana. E um soldado americano, Charles D. Chase, resolve patrocinar a vingança. E ele se coloca na fila para ser aquele que vai comandar o bombardeio de Tóquio. Mas ele é apanhado, ele é capturado, ele é torturado. Ele passa sofrimentos terríveis nas prisões japonesas. À beira da morte, com escassez de pão e tortura. Levaram-lhe algumas páginas soltas dos evangelhos. E lendo a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles, esta palavra bendita entrou em seu coração e Charles D. Chase converteu-se ao Senhor Jesus Cristo. A guerra terminou e ele voltou para os Estados Unidos, entrou no Instituto Bíblico, tornou-se um missionário, retornou ao Japão como missionário, escreveu o seu testemunho num folheto e soltou esse folheto abundantemente pela cidade de Tóquio. Certa feita, Mitsu Fuchida pegou um desses folhetos e leu o testemunho de Charles D. Chase.
E esse testemunho tocou o seu coração, e ele converteu o seu Senhor Jesus Cristo. E os dois inimigos figadais encontraram-se, reconciliaram-se. E certa noite, na cidade de Tóquio, ambos subiram a um palanque para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Este é o Evangelho da graça. Esta é a obra da evangelização, que traz restauração, que traz cura, que traz reconciliação. Mas você pode ser um embaixador da paz, querido, quando você perdoa aquele que lhe ofende. Como é que você é um pacificador? Quando você perdoa. Eu vou lhe dizer que perdoar não é algo fácil. Não é. Por isso, nenhum ser humano naturalmente perdoa. O perdão é uma obra da graça de Deus no nosso coração. Porque enquanto você olhar para a ofensa que você recebeu, para o tamanho da ferida que foi aberta no seu coração, para a injustiça que você sofreu, para o prejuízo que lhe causou a contenda, você vai alimentar no seu coração o desejo do revide, a malquerença, a vingança, ou no mínimo a indiferença. Mas não é este o projeto de Deus, não é esta a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que você tem que amar os seus inimigos, orar por aqueles que lhe perseguem. A Bíblia diz que você tem que perdoar até 70 vezes 7. Não há limites para o perdão. O perdão é incondicional. O perdão é absoluto. O perdão não é uma questão de justiça, mas é um ato de misericórdia. Eu vou lhe perguntar, há no seu coração alguma necessidade de perdão? Eu não estou lhe perguntando se você sofreu injustiça, se você foi ultrajado, humilhado, se você sofreu prejuízo. Não é esta a minha questão. A minha questão é, você já deliberadamente decidiu perdoar? Talvez você pense, mas o senhor porque não conhece a minha história. O senhor porque não sabe o tamanho da ferida. O senhor porque não sabe a proporção, o tamanho da injustiça. O senhor porque não sabe a minha história. O Senhor Jesus Cristo disse que o perdão que você recebeu de Deus é 600.000 vezes maior do que o perdão que você deve dar ao seu semelhante. Na linguagem da parábola do credor incompassivo, da comparação dos 10.000 talentos por 100 denários. 10.000 talentos, o perdão que você recebeu de Deus é 600.000 vezes maior. O perdão que você recebeu de Deus é infinito. Mais do que isso, sabe como é que você pode ser um pacificador? Sendo um reparador de brechas. Em vez de você levar contendas, entre nessa história para ser um reconciliador, para construir pontes, para aproximar as pessoas, para dizer, olha, você precisa perdoar, você precisa reconsiderar, você precisa se esforçar, você precisa sofrer o dano, mas não alimentar a contenda, não alimentar a rixa. Esta é a obra que Deus confiou às suas mãos e às minhas mãos, diz a Bíblia, que todos nós somos ministros da reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Talvez você pergunte, meu Deus, o que eu faço na igreja? Qual o meu dom? Qual o meu talento? O que eu vou fazer na igreja, Deus? Eu não sei muita coisa, eu não tenho muitos dons, eu não tenho muitos talentos, eu não tenho muitas aptidões. Eu vou dizer uma coisa para você, você tem um ministério na igreja. Deus deu esse ministério a todos, o ministério da reconciliação. Mas vamos ver em quarto lugar a recompensa do pacificador. Jesus diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A palavra filhos aqui significa não criança, no sentido de um bebê, mas a palavra filho foi outra palavra usada que significa a dignidade do filho, a posição de honra e consideração do filho. Quer dizer para você que Deus honra você quando você é um pacificador. Olha, os pais são de pleno acordo comigo. Você ama os seus filhos mais do que a sua casa, você ama os seus filhos mais do que o seu carro, você ama os seus filhos mais do que seus bens, você ama os seus filhos mais do que a sua própria vida. Seus filhos são o seu maior tesouro. Se você é filho de Deus, significa que você é o maior tesouro de Deus, que você é a grande riqueza de Deus.
que você é a joia mais preciosa que Deus tem, que você é a recompensa de Deus, é o prazer de Deus, é o deleite de Deus. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Essa palavra, numa linguagem mais moderna, é a pupila de Deus. Você sabe que a pupila é uma das partes mais sensíveis do corpo, uma das partes mais frágeis e delicadas. Você a protege sempre. Por isso, quando alguém toca em você, está tocando o dedo no olho de Deus, na pupila de Deus. Deus tem zelo por você. Você é preciosíssimo para Deus. A Bíblia diz assim, que você é o tesouro particular de Deus. A Bíblia diz que Deus deu a você um nome eterno. A Bíblia diz que Deus se importa tanto com você que Ele recolhe as suas lágrimas num odre especial. A Bíblia diz que no dia que você partir, a sua morte é preciosa para Deus. A Bíblia diz que você é um vaso de honra para Deus. A Bíblia diz que você é herança de Deus. A Bíblia diz que você está numa posição mais elevada do que os anjos. Há muitas pessoas que se encantam tanto com os anjos e não descobriram ainda que os salvos têm uma posição superior à dos anjos. A nossa posição é superior à dos anjos, porque nós fomos feitos coparticipantes da natureza divina. Nós somos membros da família de Deus. Nós fomos adotados na família de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos nos assentar em tronos com Cristo. Nós estaremos na família de Deus, reinando com Ele, tendo a beleza da glória de Deus estampada no nosso rosto. E de que maneira que você é filho de Deus? Deixa eu lhe dizer. Algo bonito, maravilhoso. A Bíblia diz que nós somos adotados na família de Deus. Alguns pais adotivos nós temos aqui, talvez eles possam um dia nos falar um pouquinho da beleza que é a bênção da adoção. Mas vamos pegar 3 ideias da adoção. A Bíblia diz que você é um filho adotivo. Primeiro, o que é a adoção? Adoção é quando há uma transferência de uma família para outra. Você nasceu numa família e agora você vai ser transferido para uma outra família. Nós nascemos na família adâmica. Nascemos na família do pecado, nascemos como escravos, nascemos como filhos da ira, e de repente Deus vem e nos transfere de família, e nos coloca na família de Deus, como herdeiros de Deus, sendo filhos de Deus. Segunda ideia da adoção. A adoção consiste em uma imunidade e desobrigação de todas as leis que nos prendiam à antiga família. No momento em que um filho é adotado, rompe-se todos os vínculos, todas as responsabilidades com aquela família anterior, e agora ele passa a ter todos os direitos e garantias e benesses desta nova família. Agora não somos mais escravos do pecado, agora nós somos libertos do império das trevas, agora nós somos novas criaturas. Terceiro lugar, significa o seguinte, que quando uma pessoa é adotada, consiste em uma legal investidura dos direitos da nova família. Agora ele se torna herdeiro desta nova família. Recebe um novo nome, uma nova mente, uma nova vida, um novo coração, uma nova herança. Ele recebe a própria vida eterna. Ele é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Vamos entender isso. Somos filhos de Deus. Qual a diferença então entre a adoção humana e a adoção divina? Vamos tentar entender 4 coisas. Primeiro, normalmente, não necessariamente, a figura não é tão completa, mas normalmente, a adoção humana é para suprir uma carência de filhos naturais. É possível que alguém que tenha filhos naturais também adote uma criança depois de ter filhos naturais. Mas na maioria das vezes se adota para suprir esta carência. Deus nunca teve carência. Deus não precisava adotar ninguém para ser Deus completo, perfeito, absolutamente satisfeito nele mesmo. Ele tinha prazer e tem prazer no seu filho. Eis o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Segunda coisa, a adoção humana é restrita. A de Deus é ampla. Por exemplo, quando um pai adota uma criança, aquela criança é sua herdeira. Mas se ele adota 2 filhos, 3 filhos, essa herança do pai é repartida com os 3. De tal maneira que esta herança é dividida e repartida. Mas a herança de Deus, ela é total
para todos os filhos. A herança de Deus não é assim, Deus tem milhões de filhos, então cada filho pega um pedacinho. Não, não é assim. Cada filho tem tudo de Deus. Tudo. Tudo que é do Pai é seu. Tudo. Terceiro aspecto, a adoção humana é feita em sacrifício. Ou melhor, sem sacrifício. A adoção divina custou a vida de Jesus. Às vezes, quando você adota, tem sim o ônus de cuidar, de zelar. Mas é um privilégio, é uma bênção, é um prazer. Mas a adoção sua na família de Deus custou a vida de Jesus. Finalmente, a adoção humana confere apenas benefícios terrenos. Mas a adoção divina lhe deu uma herança eterna. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Como é que você pode saber que você é um pacificador? Eu vou lhe perguntar. Como é que você pode saber disso? Primeiro, você tem um coração sensível, querido? Um pacificador tem um coração sensível. Você o tem? Um filho que ama o pai não tem prazer de entristecer o pai. Você tem prazer de agradar o coração do pai como filho de Deus. Você prova que é filho de Deus quando você age de forma semelhante ao seu pai. Você não pode chamar a Deus de pai e imitar o diabo. Não tem sentido. Você imita Deus como filho de Deus. Você pode se provar filho de Deus quando você tem deleite em Deus. Você tem deleite nele. Você tem prazer de estar com ele. Você prova que é filho de Deus quando você é chamado pelos homens. Preste atenção nisso. Não diz o texto, bem-aventurados os pacificadores, porque eles são filhos de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe o que significa? Que quando as pessoas olharem para você e verem que você é um construtor de pontes, você é um pacificador, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, essa pessoa parece com Deus, essa pessoa carrega o caráter de Deus, essa pessoa tem semelhança com o seu pai, essa pessoa tem o caráter do seu pai estampado na sua vida. E eu concluo fazendo-lhe 4 perguntas. Você tem paz? Você vive em paz com Deus? Você vive em paz com você mesmo? Você vive em paz com o seu próximo? Segunda pergunta. Você tem perdoado as pessoas que lhe ofendem? Alguma mágoa ainda no seu coração precisando ser removida? Você tem adotado a orientação bíblica que é melhor sofrer o dano do que alimentar uma rixa? Terceira pergunta. Você é um pacificador? Qual foi a última vez que você lutou para evitar uma contenda? Qual foi a última vez que você interviu para pôr termo numa contenda? Qual foi a última vez que você construiu pontes em vez de cavar abismos? Quarta e última pergunta. Você pode provar pela sua atitude de pacificador que você é um filho de Deus? As pessoas reputam você como um pacificador? Como um filho de Deus? Vamos curvar nossa fronte. Vamos orar. De Deus. Meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, seu coração tem paz. Você já foi reconciliado com Deus. Você não pode ser um reconciliador se você não está em paz com Deus. Se você não está em comunhão com o Deus da paz. Você não pode ser um instrumento de reconciliação se você não tem a paz de Deus na sua vida. Nesta noite você pode se voltar para Deus, porque tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Jesus Cristo fez a paz com o sangue da sua cruz. E nesta noite Jesus Cristo quer tomar a sua mão e unir a sua mão à mão do Pai. Porque o Pai nunca esteve em inimizade contra você. O Pai sempre o amou, o Pai sempre o buscou. O Pai sempre o esperou. Esta pode ser a noite da sua reconciliação com Deus. Meu querido, minha irmã, meu irmão, há alguma pendência na sua vida precisando ser resolvida? Alguma mágoa, algum ressentimento, algum estremecimento lá dentro da sua casa, lá no seu lar, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, algum fato mal resolvido no passado, que ainda aflige. Não é sensato você sepultar um problema vivo. Não é prudente você simplesmente pôr panos quentes, jogar para debaixo do tapete. Não é prudente você deixar o tempo passar, porque o tempo não cura feridas. É preciso que haja cura. A Bíblia diz que se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, confronte-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Deus quer que a sua igreja seja uma família onde haja saúde espiritual,
onde haja harmonia, onde haja uma só mente, um só coração, uma só alma. Porque a Bíblia diz que onde os irmãos são unidos, ali o Senhor ordena a sua vida e a bênção para sempre. Meu querido irmão, minha irmã, você tem se esforçado para ser um construtor de pontes? Você tem levado paz onde há contendas? Você tem procurado reconciliar as pessoas, ajudar as pessoas a superarem as suas dificuldades interpessoais? Você é um embaixador da paz? Você tem este ministério da reconciliação? Que Deus nos ajude nesta noite, queridos, a aplicarmos esta palavra do Senhor Jesus. Porque Ele nos disse, se você fizer isso, você vai ser muito feliz. Muito feliz. Bem-aventurados, muito felizes são os pacificadores. Porque aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer, você verdadeiramente é chamado Filho de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te pedimos que Tu a apliques ao nosso coração nesta noite. Que o Teu Espírito aplique em nós as lições deste texto, para que nós nos alegremos em Ti como Teus filhos, privilegiados, benditos, bem-aventurados, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo. E permita, Deus, que haja a festa da reconciliação, a alegria do perdão, a bênção do beijo e do abraço, que constrói pontes, que festeja a chegada do pródigo, que promove festa por causa da reconciliação. Bendito é o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém.